chamo aqui para o palco André Blanco, gestor de Investment Solutions da Rio Bravo. Uma palmas, por favor. Sobre o André, ele é graduado em Engenharia Civil e pós-graduado em Data Science pela PUC-Rio. Possui mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, com atuação focada em ações e gestão de carteiras. É certificado pela CQFA, com especialização em finanças quantitativas e modelagem de investimentos. Desde 2020, integra a equipe da Rio Bravo Investimentos, onde atua na área de soluções de investimentos. Vamos seguir aqui com o nosso segundo palestrante, Cássio Krupinski, fundador e CEO da BlockBR Digital Asset. Palmas, por favor, pessoal. Iniciou sua carreira aos 16 anos. Tem formação em administração, marketing, liderança e gestão. Empreendedor serial, mais de 16 negócios concluídos, 2 exits e investidor em ativos digitais, especificamente Bitcoin. Temos aqui bastante Bitcoin nesse horário. Bitcoin desde 2011 e dedicado ao blockchain desde 2018. Tendo assumido o cargo de Country Business por um curto período na Coin Payments, desde meados de 2021, fundador e CEO da BlockBR Digital Assets, fintech especializada na construção de infraestrutura de tokenização, que vem ganhando força no mercado por oferecer novos papéis e autonomia aos agentes de mercado. A palavra é de vocês, uma ótima palestra. Palmas, pessoal. Bom, e vocês já me conhecem, né, pessoal? Então, vamos trocar? Você senta aqui, daí eu olho para vocês dois. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado por estarem aqui, todos vocês, mais uma vez. Eu estou muito feliz com esse 4º Z Summit. E eu acho que a gente está um pouquinho diferente esse ano, porque eu estou vendo a conversão. O que eu quero dizer com eu estou vendo a conversão? A gente, através de várias iniciativas, seja através do que a gente fez com a B3, através do que vocês estão encontrando nos estandes, nós estamos conseguindo saber quem de fato está investindo, quem está conseguindo melhorar o seu portfólio. E essa é a razão pela qual a gente montou essa empresa e esse congresso. Então, estou muito feliz com isso e agradeço a todos vocês, mas em particular a Rio Bravo, porque a Rio Bravo, para quem estava aqui na palestra de abertura, fez uma coisa muito interessante e da qual eu me orgulho. Eles criaram um investimento especificamente pensando em jovens e na geração Z e escolheram o Z Summit como momento para lançar esse produto. E veja, por que isso é tão bacana? Porque eles estão nos tratando de uma maneira séria. Eles estão nos tratando como um público-alvo, assim como eles têm outros públicos-alvos, como investidores institucionais. Então, quando a gente vê uma empresa tão sólida e tão respeitada no mercado, uma das maiores gestoras independentes, né, com aproximadamente 13, 14 bilhões sob gestão, nos tratando dessa maneira, é uma razão para comemorar. Então, muito obrigado pela forma como vocês estão nos tratando, digo aqui em nome da geração Z toda. E eu gostaria, então, de iniciar esse painel pelo seguinte, pessoal. Vamos tentar dividir essa conversa de 2 maneiras. A gente vai falar de investimentos, mas a gente vai falar de veículo de investimento e a gente vai falar do conteúdo de investimento. Como vocês sabem, às vezes, a gente já até sabe o que a gente quer fazer, como a gente quer alocar nossa carteira, mas o investimento mínimo é muito alto. Para você ter gestão profissional, ser cliente de um family office, por exemplo, você tem que ter alguns bons milhões. A Rio Bravo está nos trazendo uma solução muito boa. Então, eu queria, antes de, obviamente, dar o spoiler, queria passar a palavra para o André para contar um pouco do que é o Poupar, por que vocês escolheram o Z Summit para lançar o produto aqui, mas, é claro, nos dar um histórico sobre você, por favor, sobre a sua área, para a gente entender um pouquinho do que a gente está discutindo hoje. Acho que não está ligado. Faz de novo. Alô, alô? Bom, vamos lá. O Poupar, ele tem uma longa história, né? Eu, Cássio, aqui, a gente já vem conversando sobre blockchain há alguns bons anos, tá? É uma coisa que na Rio Bravo a gente sempre teve um DNA um pouco de inovação, né? O que hoje é muito comum, a gente vê de fundo imobiliário, lá atrás era
tudo mato, nós somos um dos primeiros, a gente continua sendo uma das gestoras mais relevantes no segmento. Quando não tinha nada, a gente foi lá e explorou isso e deu do que deu, né? E blockchain foi uma coisa que, desde que a gente já começou a ouvir falar lá em 2000, mais assim, ficou mais popular, 2021, a gente falou, cara, tá aí uma coisa que a gente não pode ficar de fora, né? Isso vai mudar a forma como tanto o mercado financeiro quanto outros mercados operam. Então, a gente sempre estava ali com um passo, um pezinho ali dentro para entender do que dá para fazer aqui, dentro do ambiente regulado que a gente atua. Então, sempre foi conversa vai, conversa vem, né? A gente já teve um monte de ideias, mas a gente falou, cara, a gente queria fazer uma coisa que fosse realmente diferencial para o cliente. Tá? E a gente, através de ideias e conversa, a gente chegou no formato que é o Poupar hoje, que ele funciona numa abordagem de uma carteira administrada, só que aí é que entra o diferencial, a gente tem o contrato dessa carteira tokenizado em blockchain, então é o smart contract desse contrato. Posso te interromper um minuto? Por favor. Vamos lá. Eu confesso que eu sei pouco sobre digital assets de uma maneira geral. Mas tem um outro termo que você usou que eu acho que seria bacana a gente explicar até para o pessoal entender. O que é uma carteira administral? Uma carteira administrada. Desculpa, uma carteira administrada. Bom, conta uma pra carteira, gente, por favor. Uma carteira administrada é o simples ato de você realmente contratar, no caso, uma gestora, para fazer a administração do seu portfólio. Então, você teria uma conta numa corretora X, você contrata alguém para fazer a administração da sua conta, sem ter que você ficar aprovando cada operação, né, que seria o caso de uma consultoria. Então, a gente trouxe essa carteira administrada para o ambiente Rio Bravo, né, que a gente tem DTVM, gestora, e através desse processo todo, a gente consegue fazer a administração da sua carteira dentro, né, do Poupar. A gente tem atualmente 3 perfis diferentes, um mais conservador, um mais moderado, um mais arrojado. Ambos os 3 são focados na construção de patrimônio no longo prazo. Tá? Todos os 3 têm uma diversificação na carteira, diferentes classes de ativo, diferentes, né, ativos dentro de cada classe, então sempre buscando maximizar dentro de uma função ali risco-retorno para o cliente. A gente decidiu até estar aqui porque acho que tem tudo a ver, né? É um produto digital, é um produto de simples, fácil acesso, acho que e rápido, né? Então acho que é uma coisa que a geração que está vindo cada vez mais demanda velocidade, né? Então, ali você abre sua conta, você consegue enxergar o que tem para investir. Num clique, você já está investido, já é uma carteira completa, uma solução de investimento completa para você. Tá? Depende do seu perfil. Eu quero um produto mais de longo prazo, com uma vol um pouco maior, quero buscar mais retornos, né? Às vezes um perfil mais arrojado. A gente vai ter ali uma solução que se adequa a você. Mínimo é R$100, o que é diferencial no mercado, porque se você vê grandes corretoras, family office, muitos vai falar de no mínimo 1 milhão, 5 milhões, tem casos que falam no mínimo 20 milhões para fazer carteira administrada. A gente aqui desceu para R$100, então o aporte mínimo é R$100 e seu dinheiro já está rendendo ali dentro da carteira. Bom, esse é o cenário geral do Poupar, né, que a gente tanto trabalhou. Se você quiser conhecer um pouco mais, vai lá no nosso stand. A gente já teve até um fluxo enorme de pessoas cadastrando, mas a gente ainda está faltando um pouquinho ali para bater um número que a gente falou, caraca, isso seria sensacional. Vamos resolver isso. Oi? Vamos resolver isso. Vamos resolver isso. Né? Então, se você quiser conhecer mais, não só conhecer a ferramenta, conhecer a gestora, entender um pouco mais da casa, que tem, além do Poupar, diversos outros produtos, uma experiência de longuíssimo prazo, 25 anos de existência, fundada ali pelo Gustavo Franco, e incluindo, a gente está hoje abrindo só cadastro, a previsão é dia 11 que a gente vai começar a receber aportes, e os 150 primeiros investidores vão poder participar de um evento em maio, ali com o Gustavo Franco, Paulo Bilic, que é nosso CEO, outros gestores da Rio Bravo. Então, um evento exclusivo só para quem for. Maravilha. Os primeiros ali. Então, a gente está falando de uma carteira administrada, pessoal. Uma carteira administrada nada mais é do que uma conta no seu nome que tem um gestor profissional que vai montar os seus investimentos. Agora, como que a gente insere o tema tokenização? Primeiro, Cássio, conta para a gente, por favor, o que é tokenização e daí conta para a gente como que você tokeniza uma carteira administrada, por favor. Testando. Bom, esse papo é bem interessante, assim, começando pelo token, né? O que é um token? Token é uma representação digital de um ativo físico, né? Então, eu posso até citar aqui qualquer tipo de ativo. Vamos falar mercado imobiliário. Você tem um terreno, esse terreno você precisa levantar funding,
Aonde você vai bater? Você vai bater em um fundo, você vai estruturar você mesmo através de uma CCB, através de um CRI, ir para um FIP, para um FI, enfim. Você tem várias opções no mercado, mas essas opções são caras, né? E quando a gente fala em tokenização, o token, ele basicamente ele elimina, né? Eu vou dar um exemplo de um CRI aqui, que tem 14 intermediários, 11 intermediários caem fora. E você tem 3 intermediários que ficam fazendo esse papel e você reduz a fricção do custo do instrumento. Então, esse é o processo principal quando você fala em desburocratização e em eficiência, tá, para tomada de crédito. Quando a gente está falando, né, e obviamente, né, veio o lúdico da tokenização alguns anos atrás, tipo, eu posso tokenizar tudo. Você pode tokenizar tudo, mas nem tudo faz sentido, obviamente. E o mercado ele foi para um caminho de forma regulada, né? Então, hoje, no nosso papel BlockBR, por exemplo, como Rio Bravo, como uma cliente, a gente atende agentes regulados de mercado. Por quê? Porque a gente entendeu que o papel do token ele não iria substituir o mercado regulado, né? Ele iria trazer mais eficiência para os agentes do mercado para prover novos papéis, que é o caso da Poupar, por exemplo. A Rio Bravo não tinha um produto que fosse tão eficiente a ponto de que qualquer um pudesse fazer um depósito mínimo para participar de um investimento numa carteira, né? E com a confiabilidade da Rio Bravo, confiabilidade de muitos anos, com um grande volume de dinheiro que gere, enfim. Então, para resumir, né, uma resposta, um long story short, o token ele está aí para dar novos papéis e trazer também a descentralização, né? A descentralização, na verdade, é esse acesso democratizado, tá, para qualquer tipo de ativo. E também dá o papel para que qualquer um possa estruturar uma operação. Quer complementar? Não. Eu ia complementar só nesse sentido de que esse serviço de carteira administrada, se a gente fosse fazer da forma tradicional, seria bem mais complexo e realmente não seria factível você fazer com o mínimo de R$100. As pessoas não fazem por um motivo, né? E foi aqui que entra a blockchain, permitindo todo um processo ali de tirar alguns intermediários, de tirar algumas fricções do sistema que permite a gente conseguir estruturar tudo isso e empacotar nesse produto que é o Poupar. Então, realmente, além de todo o avanço que o Cássio falou aqui, a agilidade que você consegue, né, o smart contracts é basicamente um contrato programado, né? Então, você consegue colocar ali dentro diversas regras que são engatilhadas no momento que é feita a compra, né, que talvez requeria de diversos passos que você demoraria 3, 4 dias para poder estar executando um processo ali instantâneo na compra, seu dinheiro já é criada uma conta, seu dinheiro já é transferido e já está alocado. Então, a gente está falando de uma revolução na maneira de, essencialmente, organizar veículos de investimentos para dar acesso a um público que precisa investir com um ticket menor, certo? Eu não gosto da palavra revolução, eu prefiro a palavra evolução. Evolução, tá bom. A revolução ela causa conflito, ela causa um susto no mercado. A evolução ela é contínua, né? Então, acho que falar sobre evolução, sim, é isso. Até complementando, André, você imagina que um token você consegue fazer com que um investidor estrangeiro consiga colocar grana numa renda fixa aqui no Brasil. É muito burocrático, né? Aliás, é muito burocrático no sistema tradicional. Via blockchain é tudo muito mais simples. Para um investidor aqui do Brasil colocar uma grana no mercado imobiliário na Flórida, é muito burocrático de uma maneira tradicional. Você tem que abrir uma LLC nos Estados Unidos, ir lá, passar o dinheiro para um agente ou direto para o dono do ativo. Então, a oportunidade que nós temos na frente à tokenização é justamente fazer com que empresas como o Rio Bravo elas possam ter um portfólio cada vez mais amplo e também acessar diferentes tipos de investidores em qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a idade. Quer dizer, idade não, gente. Tem idade que não pode. Vocês sabem que isso é um tema muito interessante, porque, se eu não me engano, no ano passado, a gente teve uma conversa aqui no palco que foi sobre como o jovem, hoje em dia, conseguia montar uma carteira tão sofisticada quanto um cliente de family office 20 anos atrás. A gente estava pensando em diversificação geográfica. Então, a gente estava pensando em como, no começo dos anos 2000, era difícil você poder ter dinheiro no exterior, era algo somente para clientes muito ricos. Hoje em dia, você compra qualquer ETF, enfim, qualquer BDR de ETF,
que você pode investir lá fora. Então, me parece que o próximo passo nessa evolução pode muito bem ser a questão da tokenização. Em termos de... Vocês concordariam com isso? Faz sentido? Eu concordo, com certeza. É o que o Cássio falou. Hoje em dia, você quer investir num imobiliário na Flórida, antigamente era uma burocracia enorme, e além de ter que te mandar meio milhão lá para fora, senão ninguém vai te aceitar, né? Hoje em dia, você abre uma conta numa distribuidora que tem um token disso, de facílimo acesso, e aí a gente está falando de uma estrutura dessa, né? Mas até coisas mais simples, a tokenização, ela veio para realmente dar uma chacoalhada na forma como as coisas estão sendo feitas, tirar muito intermediário, isso reduz o custo e quem ganha é o cliente final, né? Transparência. Então, eu acho que a blockchain ela veio, blockchain token, né? Foi de forma bem ampla, que nem foi uma revolução, né? Hoje em dia, você falou, a diferença da capacidade de gestão de um jovem hoje para um gestor lá atrás é tecnologia, né? O que mudou foi tecnologia. Realmente, o cara tinha que ir lá no papel, procurar no jornal, dados de empresa. Hoje em dia tem Python, acesso a uma API rapidinho, você baixa dados de tudo quanto é lado do mundo. E o próximo passo agora é blockchain, não tem como ter outro caminho. O que você está dizendo, então, é muito interessante, porque, vamos lá, embora hoje eu consiga, por exemplo, investir em vários mercados através de instrumentos, ainda sou eu, investidor jovem, com pouco recurso, que tenho que tomar as decisões de onde investir, de como montar minha alocação. Quando a gente olha para uma carteira administrada que tem o input do gestor e que está tokenizada, viabilizando o investimento mínimo, o que a gente passa a ter é a inteligência de gestão de uma gestora como a Rio Bravo para essa carteira completa do jovem. Ou seja, se eu todo mês trabalho, ganho R$1.000, poupo R$100, todo mês eu posso pegar esses R$100, colocar na carteira e vocês vão estar basicamente montando um portfólio diversificado por classes de ativos considerando o meu perfil. É isso? É isso, é exatamente isso. Eu até falo muito da minha parte. Assim, eu, quando estava na faculdade, estagiando, eu adorava ver ali uma empresa fazer meu stock picking, né? Pegar ali 5 empresas e, cara, vou investir aqui. Passou 2 anos de trabalho, de estudo, falei, cara... Não dá, né? Não dá, cara. Não dá no sentido de ter tempo, né? Às vezes o seu tempo ali que você vai ganhar, ganhei um pouquinho acima do Ibovespa com o meu tempo de dedicação de estudo, etc. Cara, talvez eu teria ganhado mais estudando, focando no trabalho, fazendo algum curso, aprendendo a programar, do que estar ali pegando meu stock picking para rentabilizar um pouquinho acima do patrimônio, do que talvez eu estaria, né, comprando uma coisa mais simples. E o Popeye ele vem justamente nesse ponto, acho que a gente fala muito sobre isso. Cara, deixa com a gente, foca no que você tem que fazer, seja você economista, médico, advogado, estudante, né? Foca no que você tem que fazer, estudo, trabalho, e deixa que a gente toma conta do seu investimento para você ficar tranquilo. Eu vou dizer uma coisa, a gente tem muito jovem que participa do Zinvest, que é estudante de arquitetura, de medicina, enfim, ramos que não são mercado financeiro. Lá é muito simples a gente falar, obviamente procure um profissional, porque enquanto você está atendendo os seus clientes no seu ramo, você tem alguém cuidando do seu patrimônio. É que nem quando a gente fica doente, né? Eu não vou procurar no Google a minha doença e buscar me tratar, eu vou procurar um médico. Agora, isso é menos óbvio para o jovem que quer mercado financeiro, porque o jovem que quer mercado financeiro, ele acha que porque ele trabalha naquele mercado, ele sabe montar a carteira toda. Eu ouço muito isso, pelo menos. E daí, sempre tem uma mensagem que eu gosto de trazer, que é o seguinte, né? Pô, o mercado financeiro é gigante. Você tem, vamos pensar, tesouraria, você tem gestão de fundos, você tem gestão patrimonial, você tem investment banking. Pô, se eu estou trabalhando em investment banking, estou fazendo um IPO, estou lançando uma ação, qual é o conhecimento que eu tenho sobre montar uma carteira balanceada por classes de ativos, considerando meu perfil de investidor? Pouca, né? Pouco, às vezes nem tempo, às vezes não é questão de capacidade, né? Às vezes é questão de tempo. Né? Não, mas eu digo, não é a sua profissão. Não é a sua profissão. Porque você trabalha no mercado financeiro em uma parte da cadeia, isso não automaticamente te faz saber montar a sua alocação completa. Perfeito. Então, mesmo para o jovem que quer mercado financeiro, ainda é interessante ter uma gestão profissional. E eu gosto de comentar também que a tokenização chega para mudar isso, né? Porque ela traz uma transparência do ativo muito maior. Porque quando você coloca seu dinheiro numa grande corretora, por exemplo, você sabe que você está colocando num fundo tal, você sabe que você está colocando num... vou fazer uma crítica, um COI,
Acho que todo mundo que vem para o Congresso sabe que não deveriam investir em COI. Pois é. E assim, acho que o primeiro ponto aqui vamos lá, né? Falar um pouco do básico aqui para que fique mais claro até. Diferença de token para criptomoeda. Criptomoeda, ela nasce de uma blockchain. Tá? O Bitcoin nasceu de uma blockchain, Ethereum nasceu de uma blockchain. Várias outras que não nasceram de um blockchain, elas não são uma criptomoeda. O que é um token? O token é a representação do ativo físico, como eu falei, só que ele tem que ter a garantia, o lastro por trás. Quando você estrutura uma operação, não tem como, por exemplo, vou falar aqui o estágio mais avançado, tá? Saiu a PL ano passado de crédito de carbono. O crédito de carbono, eu faço uma brincadeira que é a orelha de freira, né? Sabe que tem, mas é difícil de ver. Poxa, como que você estrutura uma operação como essa? Você precisa travar a matrícula da propriedade para garantir a bufferização do crédito lá na ponta para que tenha entrega, de fato, né? E mesmo assim tem vários gaps. Então, quando você fala no mercado de real estate, quando você fala em energia, PPA de energia, contratos, vários outros tipos de nichos e ativos, você sempre tem que pensar na análise do risco, obviamente, e na trava da garantia para execução de garantia caso dê algum problema. Então, a nossa maior preocupação quando a gente fala na tokenização é risco de default. Né? E ele é inexistente com as empresas que trabalham, que estão crescendo hoje no mercado, ele é inexistente. Né? Não teve nenhum risco de default, quer dizer, risco possivelmente teve, mas não teve nenhum default de fato. E falando sobre isso, quando você traz para dentro de um fundo, quando você olha numa visão de 2, 3, 4, 5 anos, né, o que vai acontecer com tudo isso? A transparência desses ativos, com uma desburocratização, uma eficiência muito maior, até mesmo um possível mercado secundário para quando você quiser fazer uma saída. Vou dar um exemplo. Quem já comprou imóvel aqui, você entra numa SCP dentro de uma SPE. A SPE é dona de um terreno que constrói o prédio, você tem uma SCP. E você tem uma cotinha lá de um contrato e você não quer ficar 3 anos, às vezes, você não quer ficar 4 anos. Por que não tokenizar a SCP? Entende? E aí você pode sair a qualquer momento. Então, isso é eficiência, isso traz uma transparência muito maior e liberdade para o investidor. Se a gente está falando aqui nessa nova geração de investidores em um mercado completamente novo, eu não sou o cara que levanta a bandeira e fala, putz, o banco vai perder parte, o fulano vai perder parte. Não acredito nisso. Eu acredito na eficiência. Eu acredito que o mercado ele vai migrar para a tokenização de uma forma tão natural, da mesma forma que talvez você não tenha idade para ter usado um Nokia, e foi para o BlackBerry e depois o iPhone. BlackBerry eu peguei. Mas a gente está no início do iPhone 1, vamos dizer assim, tá? Cara, vai avançar muito, entendeu? Num processo muito natural. Então, daqui 5 anos, eu não sei, talvez um pouco mais, nem vai se falar em token, nem vai se falar em tokenização. Vai ter uma eficiência muito maior através dessa descentralização, blockchain, tecnologia, através de grandes empresas reguladas que vêm também que fizeram um trabalho ao longo do tempo da forma que tem que ser feito. Então, olhando para o que está dentro dessa carteira tokenizada, como que é a alocação? No que eu de fato estou investindo ao comprar o Poupar? Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre como é feita essa alocação? Por favor, com certeza. André. Bom, a gente, né, o que a gente falou aqui, eu trabalho na área de Investment Solutions, da Rio Bravo, então é área de nome de soluções de investimentos. Tá? Então, a gente já vem há anos atendendo o público institucional para resolver problemas de alocação muito específicos, às vezes um pouco mais complexos, às vezes simples, como uma alocação de carteira. E a gente trouxe, a gente falou, cara, como a gente pode resolver também, né, de oferecer parte desse produto para a pessoa física, ao ticket baixo. Né? Então, a gente volta aqui tudo ao cenário atual com o Poupar. E a carteira ela é pensada, né, para 3 perfis, um conservador moderado, um arrojado, como eu já falei. 3 perfis que vão englobar tudo que você precisa ter para uma carteira saudável, então, de alocação. O mais conservador ele vai respeitar que o prazo da carteira, por ter o seu perfil mais conservador, tem que ser um prazo mais curto. Então, você vai ter títulos públicos, vai ter um título público com uma duration mais curta, para poder ter maior previsibilidade de resgate, ter maior previsibilidade do seu patrimônio, embora tenha volatilidade na marcação dos títulos, é um produto mais conservador. Então, ambos vão ser essa carteira completa,
diferenciando entre si no seu perfil. Então, quando a gente vai para o perfil mais moderado, a gente consegue alongar um pouco mais esses títulos. A gente consegue ter uma parcela em ações, no Brasil, lá fora, né, ou qualquer outra outra geografia, mas tudo alocação Brasil. Tá? Então, através de ETF, através de BDR, que nem você falou. Eu sou um grande entusiasta de ETF também. Eu acho que o ETF foi uma das grandes revoluções do mercado, né, que a gente acompanhou. Também teve essa primeira abordagem de... lá nos Estados Unidos, tive muito bilhares de ETF, passando em quantidade assim, absurda a gestão ativa. Então, isso foi uma grande revolução. O ETF foi uma grande revolução. A gente está vivendo outra revolução agora. Eu diria que o poupar já é um passo nessa revolução. Você está dando para o seu cliente não só um acesso fácil a um ativo de qualidade, que é o ETF, mas a uma carteira completa. Tá? Então, até a gente pode fazer uma alusão bastante parecida com o ETF. Você está fazendo uma compra e abaixo daquilo tem uma cesta completa de ativos. O poupar segue a mesma linha. Você compra um perfil moderado, embaixo daquilo uma cesta completa de ativos. Que a ideia é construção de patrimônio no longo prazo. Então, a gente está pensando de, vai ter uma oscilação na bolsa, você vai ter, todo ano tem, mas você está protegido, parte da carteira tem renda fixa, parte da carteira tem alguns outros produtos correlacionados. Então, é construído pensando em resolver a vida financeira do cliente. Maravilha. Financeira de investimento, óbvio, né? Não vou... Um ponto que me chamou muito a atenção é, de fato, a facilidade de você conseguir incluir... E, assim, gente, não estou fazendo propaganda, tá? Eu, de fato, achei interessante o fato de que você consegue incorporar o investimento no poupar à sua disciplina financeira mensal, que é o que todo mundo deveria ter, né? Eu ganho, poupo um pouco, e daí por que eu faço? É a diferença entre educação financeira e educação e investimentos. Na educação financeira, poupei. Educação e investimentos. E agora? O que eu faço com esse dinheiro poupado? Me parece uma boa solução você ter um lugar onde você pode investir e seu portfólio já vem balanceado por classe de Exatamente. E a ideia é essa. E você não precisa pensar no mês, guardei um dinheirinho aqui, o que eu faço? Renda fixa, ações, indexado IPCA+, o que eu boto agora? Cara, segue poupar, tem uma política de investimento fixa, vai ser sempre o melhor caminho. Seguir a política de investimento, ter adesão à política de investimento é sempre o melhor caminho. A gente tende, né, a querer inventar, de achar que agora é a oportunidade do momento de alguma coisa. A maioria das vezes a gente erra, né? Ninguém tem bola de cristal. E se tivesse, não estaria aqui. Mas a política de investimento, um aporte, cara, fazer um aporte numa carteira desse jeito, você vai fazer um aporte, vai comprar bolsa na alta uma vez? Vai. Mas você vai comprar bolsa na baixa também? Vai. Você vai comprar título público com preço bom? Você vai comprar título público com preço bom. Então, o aporte recorrente vai te dar uma previsibilidade muito, muito melhor do que só botar e esperar apostar que aquele papel vai subir para caramba, né? É um caminho diferente. É o que você falou, é educação de investimento, né? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Leva lá, por favor. O Cássio comentou a respeito da tokenização e eu gostaria de saber qual que é o papel da B3 nisso. Preciso, de fato, ter uma bolsa centralizando ou não, no olhar de investimento para o futuro? Ótima pergunta. A tokenização ela é tão democrática que ela permite que qualquer um seja o balcão de oferta, né? Tanto que você tem algumas plataformas que oferecem ativos digitais. O papel da B3, tá, dentro desse ecossistema, é poder aproveitar os registros que ela já faz e agora passar a fazer os registros de tokens, né, para poder, no futuro, de alguma forma, poder ter uma participação dentro dessas ofertas, de alguma forma. Né? Então, estou falando aqui, né, o que a gente enxerga como novos papéis, né, não só no token. O papel de cada um que está aqui, no futuro, na verdade, nem tão no futuro, já no presente, poderia ser também um estruturador autônomo de investimentos. Sentar na mesa com um tomador de crédito e fazer o papel de uma corretora, negociando e aprendendo a estruturar uma operação emitindo um token. Entende? Então, assim, é muito democrático, né? Quando a gente fala de tokenização, é muito amplo, é muito pequeno pensar somente no token. O token é só a via de oferta, é só o veículo naquela estradinha que está lá na ponta, permitindo uma eficiência de acesso para qualquer tipo de investidor, né? Mas que no futuro você começa a enxergar uma série de oportunidades.
Se vocês tiverem mais perguntas, por favor, fiquem à vontade para levantar a mão e a gente vai levando o microfone até vocês. André, quando a gente olha para o Poupar, a gente naturalmente pensa no jovem porque o jovem precisa poder investir a um valor baixo. A gente está começando a nossa vida agora, a gente está montando o nosso patrimônio agora. Como foi a interação com a galera no stand hoje? O que você sentiu? Como é que foi todo mundo passando lá pelo stand da Rio Bravo? Cara, foi surpreendente, na verdade. Primeiro de tudo, muita gente, muita pessoa já sabia um pouco de blockchain, então vinha com umas perguntas que eu falei, pô, não esperava essa, né? Então, pessoal muito interessado, tanto na tecnologia, que realmente é um grande diferencial, né? Acho que não é o que tanto aparece, mas é o que torna tudo possível. Entender também, né, assim, como é que porque essa abordagem da gestora de estar criando uma interface dessa, né, que a gente passou por uma revolução no mercado, que foi a ascensão das plataformas, que até lá atrás, gestora, só se falava de público institucional, né? Então, você tinha uma gestora, você atendia RPPS, você atendia fundos de pensão. Explica o que é RPPS. RPPS é o regime próprio de previdência social, previdência de estados e municípios. Tá? Então, públicos institucionais. Clientes enormes para você. Enormes, sim. Mas difíceis também. E a competição alta, porque cada vez mais gestores buscam esse público. E com a ascensão das plataformas, lá em 2016, né, a gente teve uma migração enorme de pessoa física para o mercado, né? A Rio Bravo sempre estava atuando, a gente tinha nossos produtos nas demais plataformas, e a gente há um tempo fala, cara, a gente tem que poder falar com o nosso próprio cliente, né? Porque são os produtos nossos, a gente sabe como explicar, até ajudar o cliente, né, nesse processo. Então, o Poupar entrou aqui nesse ponto. A gente quer ter contato com ele direto, eliminar intermediários também, né? Então, tanto uma perspectiva de negócio, como uma perspectiva de trazer o cliente para perto, né, para mostrar para ele entender demandas e poder solucionar isso de forma mais efetiva. Então... Você ia terminar? Não, isso é um ponto muito interessante, né? Eu falei para a Gal, que é a diretora de Growth da Rio Bravo, que é muito interessante o fato de vocês terem um time de marketing, um time que busca falar com o público final, porque é algo diferente. A gente vê muitas gestoras muitas pessoas, para trazer toda essa galera aqui, isso envolve 6 meses de roadshow. Então, eu saio batendo na porta de muita gente, falando, oi, eu tenho um congresso, chama Z Summit, e muita gente me responde o seguinte, eu não faço B2C, eu não falo com o público final. E eu falo, é justamente porque você não fala com o público B2C que você deveria aproveitar esta oportunidade para falar com o público final. Porque, no final das contas, se eu tenho minha carteira, minha conta lá na XP, no BTG, na Ágora, eu entro na plataforma, eu estou escolhendo um fundo Rio Bravo ou um fundo de outra gestora. É importante eu conhecer quem é a gestora, quem é a Rio Bravo. Então, eu gostaria de, para a gente encerrar agora, partir para o encerramento, eu queria, se vocês pudessem contar para a gente toda a história da Rio Bravo, eu acho que isso é muito importante. Contar que é uma gestora de muito tempo, enfim, do Gustavo Franco, eu acho que, veja, vamos lá. Os jovens aqui não pegaram a gente não pegou a época do Gustavo Franco no Banco Central, mas é importante a gente saber o histórico do nosso país no mercado financeiro, saber o histórico de como vocês revolucionaram o mercado de fundos imobiliários, isso é muito importante. Tá, vamos com certeza. A Rio Bravo faz 25 anos esse ano, tá? Então, uma longa data aqui já em funcionamento. Ela foi fundada pelo Gustavo Franco, Paulo Bilic, que é nosso atual CEO e CIO. Gustavo Franco, atualmente, ele atua ainda, conselheiro da Rio Bravo, está super presente nos demais comitês, comitê de crédito, de investimento, sempre tem a figura do Gustavo. E até curioso, porque você vê Gustavo, Paulo, pessoas que já têm uma longa carreira, você vê o Gustavo na mesa dele, ele está estudando. Você senta com ele, você conversa de blockchain com ele, né? É um cara que não para de estudar, um cara que está sempre se atualizando, e a gente está falando, né, de um cara PhD em Harvard, com uma longa carreira, presidente do Banco Central, elaborou plano real, fundou uma gestora, e o cara continua se atualizando, estudando. O Paulo Bilic, que é o nosso CEO, mesma coisa. Está aqui, por sinal, né? Está aqui agora, não nessa sala. Não nessa sala, mas... está aqui lá. O Paulo, aí, falando bem do chefe, mas... natural, tá? Eu passei lá no stand e o Paulo estava falando com 2 jovens, eu falei, vocês sabiam que vocês estão falando com o CEO? Você para conversar com o Paulo, assim, o cara de uma cultura sem igual.
Então, e interessado, eu acho que isso move muito a Rio Bravo, né? Porque você vê na alta hierarquia pessoas que não estão na comodidade. Estão estudando, querem entender o que está mudando, o que é blockchain, o que é stablecoin, o que é cripto, o que é IA. É uma discussão que a gente tem, né? Eu e o Paulo, a gente tem muito também sobre IA, otimismos e receios, né? E acho que é isso que move a empresa, né? Essa busca constante. Então, o fundo imobiliário lá atrás foi essa mesma busca, né? De, cara, vamos explorar isso aqui que é novo, que ninguém está vendo, né? Vamos fazer bem feito, fazer direito, tanto que está onde está, né? São dentre os maiores fundos, mais relevantes da indústria. Acho que, falando da Rio Bravo, esse cenário de você ver o pessoal lá em cima não está acomodado, está estudando, está buscando, você olha para a gente, cara, eu tenho que estar o dobro, né? Então, a gente, né, o Poupar vem muito disso, né, de tecnologia, de a gente, vamos buscar entender o que a gente tem de nossa disponibilidade e usar para oferecer o melhor possível para o cliente. Maravilha. Gente, eu inverti um pouco a ordem do painel para a gente ir direto ao assunto. Mas eu gostaria de, obviamente, também perguntar para o Cássio, por favor, você é o responsável pela tokenização, certo, da carteira. Conta para a gente um pouquinho da BlockBR e qual que é o processo que vocês fazem junto com a Rio Bravo. Bom, BlockBR, nós nascemos em 2021, a princípio, lá atrás, criando simplesmente um painel de oferta de tokens, e nós convidamos os maiores escritórios jurídicos do país. Então, tem lá conosco 3 dos maiores escritórios, 5 dos maiores escritórios, e nós começamos a estudar todos os instrumentos do mercado, depois todas as estruturas, depois todos os agentes, todos os custos envolvidos por todos os agentes, e fomos descobrindo as dores de cada agente do mercado para entender o que, de fato, a tokenização iria viabilizar, qual que seria a aplicabilidade da tecnologia dentro do mercado, né? E não olhando para o token. O token era muito claro, né? Que era o acesso democratizado e mais eficiente para os investidores. E, olha, a BlockBR foram, até hoje, né, tem um centro de pesquisa muito forte para poder entender tudo o que está acontecendo pelo mundo. A nossa regulação é muito eficiente. O Brasil, eu diria que ele está muito na frente mesmo do mercado. Agora, os Estados Unidos vai dar uma avançada muito boa com a SEC também, BlackRock, enfim. Mas, quando a gente olha para a infraestrutura, quando eu passei a olhar para a infraestrutura de blockchain, eu tive muito cuidado em não entrar no hype da tecnologia. Por quê? A tokenização ela não é tecnologia, 100% é jurídico, primeiro. Depois vem a tecnologia, depois vem o financeiro, depois vem o comercial. E o hype da tecnologia, por exemplo, poxa, eu ouvi falar de uma empresa americana que vende white label, né, para ser uma lojinha de tokens. Cara, ele vai te entregar uma casa sem vaso sanitário, sem pia, sem água, sem luz, sem nada, entendeu? Porque o que está por trás ali é toda uma questão regulatória, toda uma questão também para quem que você vai prover, para que esse agente tenha a licença correta aderente à oferta, ao tipo de oferta que ele irá fazer. Então, é um caminho muito complexo, né, para você conseguir utilizar a infraestrutura, mas que, aos poucos, essa linha ela vai ficando cada vez mais reta, né? Então, esse é o nosso papel, né? Prover infraestrutura para o mercado e entender a eficiência de como que um token chega na ponta para vocês e também a eficiência como que um token ele descaracteriza e recaracteriza uma nova regra tributária. Por exemplo, né, eu comentei do CRI. Um CRI no mercado tradicional ele não é isento de imposto. Um CRI no mercado, o envelopamento de um CRI tokenizado, eu consigo isenção de imposto, porque eu crio uma relação peer-to-peer. Então, você tem uma série de benefícios quando você estuda, de fato, profundamente tokenização, e é isso que a gente faz. Hoje, a gente olha, nós continuamos olhando, né, sempre os agentes do mercado, quem faz sentido, quem não faz mais sentido, quem vai morrer em 10 anos, né? Morrer é uma palavra muito forte, mas quem que vai diminuir, né? Morrer não vai, mas diminuir no mercado em 5 ou 10 anos. É isso que a gente gosta, esses desafios de olhar para cima e falar, poxa, a gente acredita que o mercado vai ser assim, vamos em frente. E, para finalizar, como que investe no Poupar, na prática? Olha, eu diria para ir lá no stand, tá? Vai no nosso stand, lá vai ter gente explicando, faz o cadastro lá.
O cadastro é super simples. A gente tem disponível o site, né? Fazer um cadastro simples, lá já entra na plataforma, responde o suitability, você vai ver a lista de produtos que tem para Mas compra disponibilidade. direto com a Rio Bravo. Direto com a Rio Bravo. Aqui é a gente e o cliente direto. Maravilha. Lembrando, a gente está abrindo hoje é o lançamento, então vai no stand, faz o cadastro. Dia 11 a gente vai começar a receber aportes e os 150 primeiros investidores vão participar de um evento que ainda vai ser divulgado, mas é em maio, com o Gustavo Franco, Paulo Bilic e demais gestores da Rio Bravo. Acho que vai ser bem interessante e bem enriquecedor. Maravilha. Muito obrigado, Cássio. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Rio Bravo. Parabéns pelo Poupar. Obrigado. E, pessoal, dê um pulinho lá. Eu acho que é uma oportunidade bem bacana de a gente entender. Poxa, a gente está em 2025, né? Nós somos um congresso que chama Z Summit. Poxa, a gente tem que investir de uma maneira moderna, não é? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado.